E como é que fica, assim, a punição dessa galera, que é a galera que às vezes não prega, não vive aquilo que prega? Porque a gente sabe que o dom, de certo modo, ele é irrevogável, né? Ter dom não quer dizer ter caráter, mas a gente sabe que o dom ele é irrevogável. Como que fica? Primeiro que nem todo mundo tem dom, muita gente tem técnica. Muita gente tem. Boa. Principalmente nos dias atuais. Né? Então tem muita coisa ali que é comprado, que é pago. Ah, pastor, você não crê em cura? Creio, hein? Senão eu estaria contradizendo o meu ministério. Polêmica. Esse podcast, isso aqui tá ficando bom. O clima, a temperatura subiu. Baixa o ar-condicionado aí. Cara, tá ficando forte. Mas, me faz a pergunta de novo que eu tenho TDAH. Eu esqueci o que eu ia falar. Eu sei como é que funciona. Como fica essa galera que a punição. Porque assim, o dom ele é irrevogável, né? E a gente vê até nos pequenos detalhes como Deus ele é fiel, né, cara? A infidelidade humana não anula a fidelidade de Deus. Nós temos alguns culpados e algumas questões a discutir. Primeiro, o meu povo padece por falta de conhecimento. Então a infantilidade bíblica, a carência, a idolatria, a falta de crivo, levanta-se ídolos no Brasil muito fácil. A gente nem avalia o caráter daquele homem. A Bíblia vai dizer claramente, o André, conhece a árvore pelo fruto. Uau! Aí o cara tá no quarto casamento, mas tá lá profetizando e revelando os outros. Pregando o evangelho. Você entende? Aí o cara deve a sociedade inteira, dá cana em todo mundo, mas tava falando de prosperidade. Mas você vai falar isso pro crente, sabe o que ele fala? Você tem inveja dele. Você é invejoso. Você tá com ciúme dele. Você queria estar no lugar dele. Você queria estar no lugar dele. Entende? Porque talvez ele tenha realmente um carisma muito grande. Talvez ele tenha uma capacidade gigante, um talentoso. Sim. Que infelizmente em algumas áreas do seu caráter não foi trabalhado ou não quis ser trabalhado. Entende? Então assim, segunda coisa. O dom é irrevogável. O dom é irrevogável. Mas será que é dom ou técnica? Porque a gente não vê tanta cura como via antes. A gente não vê tanta libertação séria como via antes. Entende? Porque os sérios não querem fazer isso. Porque eles não querem nem ser taxado como um falso profeta, como um charlatão. Porque parece que no Brasil, a grande parte desses homens foram taxados como charlatões. Como sensacionalistas, aproveitadores. Então assim, outra coisa, ele vai pagar por isso. Ou em vida, que eu acredito que paga em vida, eu vi muitos com os meus olhos. Homens que a gente sabia que tinham uma vida muito devassa, que não se arrependia, que não buscava conserto, perder casamento. Ele pode estar no altar, mas doeu. Ele pode até estar lá no altar, perder a honra. Pra mim, André, perder a honra eu perdi muito, viu? Muito. Ah, pastor, o psicopata não pensa nisso não. Perder dinheiro. Porque querendo ou não, quanto mais desgasta a imagem, quanto mais a pessoa perde credibilidade, menos ela arrecada. Menos ela tem capacidade de gerar. Então, o charlatão, o vagabundo, o psicopata, ele não tem sentimento, mas ele dói no bolso. Quando dói no bolso, ele sente. Doenças. Eu já vi Deus cobrar com doença. Isso quando Deus não leva. Então eu não vou ficar contando casos e casos, porque tem alguns casos que são públicos e pode até comprometer alguém ou outro aí. E às vezes são pessoas que eu até tive um afeto, um carinho, e eu até quero bem. Mas assim, André, a Bíblia fala que tudo que o homem plantar, ele colherá. Certamente ele colherá. Eu preciso te dizer, você que um dia foi abusado, explorado, você que um dia foi roubado na sua inocência, na sua ingenuidade, pode ficar em paz. O justo juiz, no dia certo, na hora certa, ele vai cobrar. Seja em vida, ou seja no dia da glória, no trono do juízo. Mas você pode ter certeza que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. E esses homens que estão explorando a fé das pessoas, abusando das pessoas, machucando pessoas, mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que pagar, e eu oro que pague mesmo. Que a conta chegue. Que a conta chegue. Porque a gente está levando a sério, honrando a esposa, sabe? Tentando ajudar o próximo, servir as pessoas de verdade. Então, eu sou um cara polêmico, eu sou um cara que tem uma imagem extravagante, porque eu sou um cara tatuado, eu uso roupas mais modernas. Mas, André, eu temo a Deus, cara. A gente tem que temer a Deus. Senão eu ficava lá no mundo. Sabe qual é a minha pergunta? Por que o cara não ganha dinheiro com outra coisa?
Hoje o cara pode ser rifeiro, joguinho do Tigrinho, o cara pode ser jogador, pagodeiro, funkeiro, MC, empresário, empreendedor, digital influencer. O cara pode ser o que ele quiser, que ele vai ganhar dinheiro, cara. Ele vai ganhar dinheiro fazendo mal dentro da igreja. Dentro da igreja. Meu Deus. Você entende? Sim. Cara, é até burrice. Cara, você quer viver uma vida avacalhada, esculhambada? Sai da igreja. Mundo, vai ganhar dinheiro em outros lugares. Você é bom, você é talentoso, sabe vender, sabe falar. Você vai ganhar dinheiro em outras coisas. Não mexe com as coisas de Deus, não, cara. As coisas de Deus são santas. Entende? As coisas de Deus... Ó, Beltesazar, ele deu uma festa e só dele beber cachaça, pinga, nos elementos sagrados do templo, o anjo visitou ele. Escreveu na parede. Pesado foste e foste achado em falta. Se ele tá bebendo num copo que não era do templo, talvez o anjo não descia. Você entende? Então, quer esculhambar? Eu tô te dando até um conselho espiritual de inteligência. Não esculhamba com as coisas de Deus, não. Porque de Deus não se zomba. De Deus não se escarnece. Entende? Deus até te perdoa, mas Ele não te perdoa quando você blasfema e quando você brinca com as coisas do Espírito Santo. Essa questão, assim, por exemplo, quando a gente fala, né, principalmente sobre pecado, algo que a gente sabe que muitos religiosos, muitos cristãos, eles falam muito sobre isso, né, que é a questão da tatuagem. Isso gera discussões, isso gera divisões, isso gera lados opostos, mas a tatuagem, de fato, ela é pecado? Não é? O que a Bíblia diz? Um cristão, ele pode fazer a tatuagem? André, eu vou te falar assim, com toda sinceridade, como que eu enxergo algumas coisas. Eu vou falar na minha linguagem, depois eu explico na Bíblia. Minha linguagem é o seguinte: eu acho que tem coisa maior para Deus importar. É igual na política, o povo fica discutindo uns assuntos, o povo tá morrendo de fome. Nós queremos saber se vai colocar linguagem neutra ou não. Não tem saneamento básico, nós estamos discutindo uns negócios, assim, tem uma certa relevância? Tem, mas entre uma pessoa que tá morrendo num leito de hospital e saber se eu posso ou não posso mudar de sexo numa criança, será que é hora de estar discutindo isso? Será que nós estamos num mundo perfeito? Então, assim, vamos lá, vamos pra nós aqui, tatuagem, sua pergunta. André, biblicamente no Antigo Testamento tem um texto de Levítico 19 que condena marcar o corpo, certo, em homenagem aos mortos, em ritual aos mortos. Ali era um ritual. Ali era cortes, não era nem tatuagem. Não era pegar uma maquininha com tinta. Nem existia essa tecnologia na época. Ok? Mas ali também fala que você não pode colocar um tecido junto com o outro. Se você for usar uma roupa, tem que ter um tecido só. Ali fala que você não pode cortar o cabelo do homem, cortando as pontas. Você não pode fazer aquelas pontas, tem que deixar retinho. Você não pode cortar as beiradas do seu cabelo. Ali vai falar inúmeras coisas que a igreja também não pratica. Eu queria entender por que a igreja seleciona. Como que ela chegou nesse crivo? Como que se chegou depois de tantos anos de judaísmo e de cristianismo? O que pode, o que não pode? Agora vamos lá. Culturalmente, o que aconteceu com a tatuagem? A tatuagem, por alguns anos, primeiro ela era tribal. As tribos pintavam os corpos para ir para a guerra, pintavam os corpos para ir para a caça, para intimidar o inimigo. Pinturas de corpos, mas eles não ficavam o dia inteiro pintados. Isso é coisa de índio, coisa de gente que mora no mato, coisa de tribo mesmo. Uma outra coisa, mais pra frente, as facções, os criminosos, os piratas começaram a se tatuar como simbolismo mesmo daquela tribo. Eu sou da gangue tal, eu sou criminoso, por exemplo, aqui tem o negócio do palhaço, tatuar o palhaço, né? Tem uns que simboliza que mata a polícia, outros que é ladrão. É um código. Só que hoje, vamos dizer, hoje é muito mais artístico, é muito mais design, é muito mais estilo do que propriamente eu sou da gangue tal. Eu não sou de gangue nenhuma. Sim. Aí o povo comenta, pastor, mas o nosso corpo não é o templo do Espírito Santo? Aí eu brinco, mas eu botei uns quadros. Esse corpo tava muito sem decoração. É óbvio que é uma brincadeira, André. Não, ele ri na cara do cancelamento, pô. É uma brincadeira, mas assim, cara, eu não vejo problema nenhum. Certo. Eu sou o tipo do pastor que eu tô muito mais preocupado com o seu caráter. Eu tô muito mais preocupado com a sua índole. Sim, sua salvação. Com a sua salvação, com a sua vida eterna, com a sua espiritualidade.
se você está vivendo a fé de verdade, se você está fazendo bem de verdade, né? Se você não agride a sua esposa, se você não bate na sua esposa, se você não rouba, não mente, não extorque dos irmãos, não usa irmão. Ah, o corpo é o templo do Espírito Santo, então não pode fazer sobrancelha, não pode depilar. Aí nós vamos voltar lá para a era das igrejas há muitos anos atrás. Entende? Dependendo do tipo de roupa, não pode usar. Então, se a gente for remoer esses assuntos, se a gente for ficar olhando isso, cara, eu resumo como é coisa de estética. Eu não consigo acreditar. Vou te dar um exemplo aqui, vamos lá. Vou te dar o último exemplo, vamos lá. Você é pai, tem um filho, certo, André? Certo. Você chega em casa, seu filho rabiscou a parede todinha. Você vai mandar ele pro inferno? Porque ele rabiscou a parede? Jamais. Você tem um filho. O seu filho tá lá naquela fase da inocência dele, da ingenuidade, ele pega um batom da mãe dele e pinta a cara dele todinha. Você vai dar uma surra, você vai quebrar o menino na porrada só porque ele pegou um batom e pintou a cara dele? Não, jamais. Só se você estiver muito nervoso, descontrolado, só se você for um pai irado. Porque primeiro com um pai comum ele vai rir. Porque eu acharia cômico. Eu ia ainda gravar e filmar o menino pra rir, pra brincar. Mas não tem como um pai se irar e quebrar o menino na porrada. Resumindo, um Deus mandar um cara pro inferno porque ele fez uma tatuagem. Então eu acho que a gente perde muito tempo remoendo assuntos que chega a ser irrelevante. Olha o que Jesus vai dizer assim sobre os dízimos. Ele vai falar assim: vocês dão dízimo do coentro, vocês dão dízimo da hortelã, vocês dão dízimo do cominho, mas vocês vivem engolindo moscas. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês estão preocupados com as coisas pequenininhas da lei, de cumprir pequenos preceitos, e o que contamina você por dentro, você está deixando entrar. Meu Deus. Entende? Então eu vejo muito isso. Cara, a juventude de hoje em dia, o corte de cabelo mudou, o estilo de roupa mudou, entende? A estética mudou, é muito mais cultural e temporal. Pode ser que daqui a pouco tatuagem deixe de ser moda. O meu corpo, André, vai voltar ao pó. Ele vai ser glorificado, ele vai ser transformado. Então esse corpo que existe aqui hoje, meu amigo, quando Paulo fala assim, guardai os vossos corpos irrepreensivelmente, ele está falando de sexo. Ele está falando de impureza sexual, Libertinagem. de libertinagem. Você pode ver que toda vez que Paulo vai falar de libertinagem, de impureza, ele está falando de sexo. Sim. Quando ele manda guardar o corpo, muitas das vezes ele está falando de sexo. Sabe? Coca-Cola faz mal pro templo também. Comida com açúcar faz mal pro templo. E a gente sabe. E aí? Não é o templo do Espírito Santo? O que nós estamos fazendo com o templo? Então, se for partir por isso aí, nós vamos ficar aqui até amanhã.